Irmãos, eu sei que Deus já falou ao seu coração essa noite, mas eu peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu quero agradecer ao pessoal de casa que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Que Deus esteja derramando sobre a sua vida as mais preciosas bênçãos dele. E que de fato Deus possa falar ao seu coração nesta noite e que sua vida possa ser transformada por Cristo hoje. Acesse aí em casa também a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42. Se você encontrou, diga amém. Texto conhecido da palavra do Senhor vai nos dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias, no templo e no partir do pão, em casa. Comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à sua igreja aqueles que haviam de ser salvos. Amém? Baixe a sua cabeça então mais uma vez e feche os seus olhos. Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos, ó Deus, pela sua palavra que foi escrita e agora lida. E nós te pedimos, ó Pai, para que ela possa entrar em nossos corações a cada dia. Nós te pedimos, ó Deus, para que o Senhor de fato esteja falando conosco essa noite. E que possamos não somente ouvir a Tua palavra, mas colocá-la em prática, ó Deus, a cada dia. Que possamos viver a Tua palavra, ó Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Use-nos, ó Pai, essa noite. Que o Senhor possa falar através de mim, ó Deus, e que eu possa falar somente aquilo que venha do Senhor, e não de mim mesmo. Isso é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, isso é um texto conhecido da palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. A gente olha para esse texto e a gente vê e observa nesse texto várias coisas. A gente olha o contexto ao qual esse texto foi escrito e a gente vê que o sintoma de alegria que eles tinham não precisava ter. A gente olha para eles, meus irmãos, nesse texto e pergunta: de onde que sai tanta felicidade? E é sobre isso, meus irmãos, que eu gostaria de falar com vocês essa noite. A procura da felicidade. A procura da felicidade. A gente precisa entender, meus irmãos, o que de fato é felicidade, o que de fato é ser feliz. A gente precisa ter essa compreensão do que de fato é felicidade. Talvez você já tenha, meus irmãos, ouvido esse título em algum lugar aí na sua vida. Talvez você já tenha se perguntado alguma vez na sua vida sobre o que é felicidade. A gente olha para esse texto e para esse título, eu consigo me lembrar de um filme que o Will Smith fez há alguns anos atrás, em 2006. Ele fez um filme com esse nome, A Procura da Felicidade. Se você não assistiu, assista esse filme, é muito bom esse filme. Nesse filme, o Will Smith, um ator muito conhecido ali de Hollywood, ele tem um filho e ele investe todo o dinheiro que ele tem em aparelhos de raio-x portáteis. Só que é um investimento que ele faz a qual não tinha necessidade de ser feito. E ele passa quase que o filme todo tentando vender aqueles aparelhos de raio-x para ele conseguir ter dinheiro, para ele de fato ser feliz. Ele pega aqueles aparelhos, ele vai de hospital em hospital e as pessoas sempre se perguntam: para que eu vou precisar de um aparelho de raio-x portátil? Para que eu vou? Para que sentido eu tenho que eu ter um negócio desse em casa?
Eu corro para o hospital, porque se eu fizer aqui em casa e eu tiver com o braço quebrado ou com alguma coisa quebrada, eu vou ter que ir para o hospital da mesma maneira. E ele passa, meus irmãos, o filme quase todo, tentando encontrar a receita da felicidade, tentar vender o seu aparelho de raio-x portátil para conseguir ser feliz. E no final do filme ele descobre que a felicidade é da família dele. Era estar ali junto com o filho, era estar ali junto com a sua esposa. Ele descobre então que a felicidade verdadeira não estava naquilo que ele estava pensando que estava. A gente, meus irmãos, às vezes precisa fazer essa pergunta em nossas vidas e colocar isso em nossos corações sobre o que é realmente a felicidade para nós. A gente olha para os textos bíblicos e a gente vê outro padrão. A primeira coisa, meus irmãos, que eu gostaria que vocês entendessem a respeito desse título é que felicidade não é ter, é ser. Felicidade, meus irmãos, não é ter, é ser. Observe comigo aí no versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. A gente olha para esse texto, meus irmãos, a gente sabe que o povo de Deus, a gente sabe que o povo da Bíblia, eles eram felizes. Só que agora, como que eles são felizes vendendo tudo que eles têm e repartindo com os outros? Mas que felicidade que é essa, meus irmãos, que eles vendiam as suas propriedades? A gente estuda esse texto, meus irmãos, e a gente consegue entender o porquê que eles vendiam tudo. Eles pegavam, meus irmãos, aqui em Atos, no capítulo 2, bem no comecinho, a gente vai ver que o Espírito Santo agiu naquele local, agiu em Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia e eles puderam ouvir a voz do Espírito em seu coração. Acontece, meus irmãos, que essas 3.000 pessoas não eram de Jerusalém. E eles também não queriam ir embora para a terra deles. Eles queriam permanecer ali em Jerusalém. Eles haviam acabado de conhecer o Espírito Santo. Eles haviam acabado de sentir no coração deles o Espírito Santo agindo. Eles não queriam ir embora para casa. Eles não queriam voltar para a sua casa. Então eles decidiram, essas 3.000 pessoas, ficarem em Jerusalém. Acontece, meus irmãos, que 3.000 pessoas chegando assim de uma hora para outra, ninguém sabe aonde que hospeda esse povo. A gente teve esse exemplo aqui nesse final de semana. 50 pessoas de Alfenas vieram aqui para a nossa igreja fazer um intercâmbio e até 11 horas da noite ontem eu ainda estava procurando colchão para esse povo dormir. Então 3.000 pessoas chegar assim de uma hora para outra em uma cidade não é fácil. O que eles fizeram então? Venderam as suas propriedades, repartiram de igual modo e cada um tinha o mesmo tanto. Eles fizeram então, meus irmãos, aquilo que Deus tocou no coração deles para eles fazerem. Eles venderam as suas propriedades e puderam hospedar todo mundo ali. Com base nisso, meus irmãos, a gente começa a observar que felicidade não é ter, é ser. A gente olha, meus irmãos, para esse texto e a gente consegue observar que felicidade não está ligada a bens materiais, não está ligada em ter um carro bom, não está ligado, meus irmãos, em ter uma moto boa, não está ligada em ter uma casa. Felicidade é ser feliz. Felicidade está ligada em ser feliz. Às vezes a gente ouve assim, né, e até na internet mesmo a gente ouve pessoas dizendo assim que eu vou me casar porque eu quero ser feliz. Se a pessoa vai se casar, meus irmãos, porque ela quer ser feliz, ela está se casando pelo motivo errado. Ela deve se casar porque ela é feliz. Ela deve se casar porque ela já é feliz. Ela já é feliz. E no casamento, então, ela vai somente concretizar essa felicidade. A gente observa, então, meus irmãos, e vê que não está ligado em objetos. A felicidade não está ligada em ter um celular bom, um computador bom. Não está ligado, meus irmãos, em ter uma boa moradia. Está ligado em ser feliz. Paralelo a isso, meus irmãos, a gente olha para o texto de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 12, e a gente vê quando Jesus olha para os seus discípulos e vai ensinar a eles a respeito das boas aventuranças. E a gente observa, meus irmãos, que as boas aventuranças aos nossos olhos não tem nada de bom.
A gente precisa olhar, meus irmãos, o texto bíblico de Mateus capítulo 5 com os olhos de Deus. Porque ele começa, meus irmãos, o texto de Mateus capítulo 5, dizendo assim: bem-aventurados são os pobres de espírito. A palavra boa-aventurança ou bem-aventurado significa feliz. Feliz é o pobre de espírito. E a gente começa a entender o que é ser pobre de espírito, meus irmãos. Pobre de espírito é reconhecer a nossa humanidade, é reconhecer que nós somos falhos, é reconhecer que sozinhos nós não conseguimos nos movimentar, é reconhecer que nós somos, meus irmãos, submissos ao poder de Deus, é reconhecer, meus irmãos, que sem Deus nada somos. Ser pobre de espírito, meus irmãos, é exatamente isso, é reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. A gente precisa, meus irmãos, parar de falar e de dizer que as coisas estão boas quando não estão. Às vezes a gente pergunta: e aí, minha irmã, e aí, meu irmão, e aí, jovem, como que está a sua vida? E a pessoa fala: está ótima, está sensacional, e a gente sabe que às vezes não está. A gente precisa, meus irmãos, parar de dizer que está tudo bem quando não está tudo bem. Não tem como, meus irmãos, um médico olhar para você e somente com os olhos examinar o que você está sentindo por dentro. Se você não falar para ele que está doendo aqui, que está doendo aqui, não tem como ele saber o que você tem. A gente precisa, meus irmãos, parar de dizer que está tudo bem quando as coisas não estão. Parar de dizer que está tudo bem quando as coisas não estão. Ser pobre de espírito, meus irmãos, é reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. Quanto menor o meu espírito, maior é o espírito de Deus em minha vida. Quanto menor o meu espírito, maior é o espírito de Deus em minha vida. Então a gente olha para o texto, meus irmãos, de Mateus capítulo 5, e a gente observa que Jesus, ensinando os seus discípulos, vai dizer para eles que bem-aventurados são os pobres de espírito. Aos olhos de Deus, meus irmãos, isso é fantástico, mas às vezes aos nossos olhos a gente fala: como que uma pessoa pobre de espírito pode ser feliz? Ele vai continuar o texto de Mateus no capítulo 5, dizendo que bem-aventurado, ou seja, felizes, são aqueles que choram, porque eles serão consolados. A gente começa a observar assim: como que uma pessoa que chora pode ser feliz? Como que uma pessoa que vive chorando pode ser feliz? E, meus irmãos, a gente não entende às vezes os olhos de Cristo. E a gente sabe, meus irmãos, que o choro, ele traz alívio para a alma. Muitas das vezes você está angustiado, com aquilo amarrado aqui no seu pescoço, e um choro, meus irmãos, alivia. Quando eu fui fazer o meu curso de capelania, quando eu fiz todo o período ali de capelania, quando eu fiz o curso, a gente descobre, meus irmãos, que muitas pessoas ficam doentes. Doentes pelo simples fato de não desabafar, de não chorar. As pessoas, meus irmãos, ficam doentes com aquilo guardado dentro do coração. E é isso que causa uma crise de ansiedade, uma depressão na pessoa, exatamente porque elas não colocam isso para fora. Elas não desabafam. E quando Jesus fala que feliz sim é aqueles que choram, felizes são aqueles que choram, meus irmãos, de fato, chorar é uma maneira de colocar para fora as coisas. Chorar é uma maneira de desabafar, é o choro da alma, é o grito da alma, ele vem através do choro. Às vezes a gente chora de alegria, às vezes a gente chora de tristeza, às vezes a gente chora de rir, às vezes a gente chora de raiva, mas chorar, meus irmãos, é uma maneira de botar para fora. E a gente observa o texto, e quando Jesus fala que feliz é aqueles que choram, a gente esquece do restante do texto, porque eles serão consolados. E, meus irmãos, o consolo que vem do Senhor para as nossas vidas é o melhor e maior que a gente pode ter. Então não se acanhe em chorar na presença do Senhor. Não se acanhe, meus irmãos, em chorar na presença de Deus. Porque o choro, meus irmãos, ele é um desabafo da alma. A gente continua o texto então de Mateus no capítulo 5, e a gente vai ver que Jesus vai falar que bem-aventurados são os humildes. Mas pastor, como que uma pessoa humilde pode ser feliz? Uma pessoa humilde, ela não tem um carro bom às vezes. A pessoa humilde, ela não tem uma moto boa, e a pessoa humilde não tem uma casa boa. Como que uma pessoa dessa pode ser feliz? E a gente observa, meus irmãos, que felicidade não tem nada a ver com ter, felicidade é ser.
Jesus vai dizer que bem-aventurados são os humildes, ou seja, ser humilde, meus irmãos, é reconhecer as nossas falhas, reconhecer a nossa humanidade e também a humanidade do outro. Ser humilde é ser generoso, capaz de reconhecer o outro apesar das diferenças. Humildade, então, meus irmãos, é ter um bom relacionamento com o meu irmão. Humildade é reconhecer também o meu irmão e a minha irmã. Humildade, meus irmãos, é se colocar à disposição. Humildade, então, é se colocar à disposição. E a gente descobre, meus irmãos, que felicidade, então, não tem nada a ver com ser. Felicidade, com ter. Felicidade, então, é a ver com ser. É por isso, então, meus irmãos, que o Lucas, quando vai escrever esse texto, ele faz questão de ressaltar isso. Eles venderam tudo. Eles repartiram de igual modo. E todos os meus irmãos puderam ser felizes ali naquele momento. E Jesus vai nos dizer a mesma coisa aqui em Mateus 5. Que bem-aventurado é aquele que chora. Bem-aventurado é o humilde. Bem-aventurado é o pobre de espírito. E diversas outras coisas que ele vai dizer ali. Ou seja, feliz são todas essas pessoas. Não tem nada a ver com ter. Não tem nada a ver com ter. Ter um carro bom é sensacional. Ter uma moto boa é bom, né, Gabriel? A gente viu a moto do pessoal que veio aqui, sensacional. Eu olhei para eles, brinquei e falei assim, qualquer um de vocês que quiser me dar uma moto dessa, eu vou aceitar de todo o meu coração. Porque é sensacional aquelas motos paradas aqui, gente. Tinha 150 mil em moto aqui, 4 motos dava isso tudo. É um motão, parecia um ônibus aquelas motos. Se me desse, eu ficaria felizão. Mas é uma felicidade momentânea, irmãos. Felicidade não tem nada a ver com ter. Jesus vai nos dizer que nós não devemos juntar tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem, mas devemos juntar tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem. Felicidade não é ter um bem material. Felicidade, meus irmãos, não é ter um imóvel. Felicidade é ser feliz. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. Felicidade é ser feliz. A segunda coisa que eu gostaria que vocês entendessem, meus irmãos, é que felicidade não está ligada a circunstâncias ou momentos. Felicidade não está ligada a circunstâncias ou momentos. Olha o que vai dizer aí no versículo 46. Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, eles comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. Todos os dias eles faziam isso. Eles partiam o pão, eles iam de casa em casa e todos os dias eles cultuavam o Senhor na igreja, no templo e nas casas. Felicidade, meus irmãos, não tem a ver com circunstâncias, porque esse povo, meus irmãos, não tinha motivo nenhum de estar alegre. Quando o cristianismo começou, foi a maior perseguição que já existiu em todos os tempos. O exército romano, o império romano, tinha caído em cima desse povo e tinha decretado que se houvesse algum cristão, eles poderiam prender ou matar. É por isso que quando a gente olha para o texto aqui no capítulo 8, se eu não me engano, Paulo é um perseguidor da igreja. E havia, meus irmãos, uma regra que os cristãos então não podiam mais cultuar ao seu Deus. Aquilo era um problema. Aquilo era uma dificuldade para o Império Romano. O Império Romano tinha medo, meus irmãos, de rebeldia dos cristãos. E que se eles se juntassem e fossem contra o exército romano, seria perigoso. Então foi decretada uma lei: persigam os cristãos. E a gente olha para o texto aqui então, meus irmãos, no versículo 46, e vê que eles iam de casa em casa todos os dias. E eles cultuavam o Senhor com alegria. Que motivo é esse que esse povo tinha de alegria? Que eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam alegres por quê? Eles estavam sendo perseguidos, maltratados. Se eles fossem pegos, eles seriam mortos, presos. Por que esse povo está feliz? Que felicidade é essa que esse povo, meus irmãos, que felicidade é essa que abrange o coração dessas pessoas? Que felicidade é essa, meu irmão, que está dentro do coração daqueles apóstolos? A gente olha para essa imagem, e não sei se vocês já assistiram esse filme. Já assistiram esse filme também? Se eu não me engano, chama Tal Pai, Tal Filho? É, né? Tal Pai, Tal Filho, num desse filme. Mas é bom demais esse filme aqui.
Esse filme, o cara é um atleta, né? O pai é um atleta e o filho é um deficiente físico. Ele então realiza o sonho do filho ali, então, no dia que ele faz uma bicicleta, que cabe o filho na frente, e esse homem disputa uma maratona. Toda a maratona, o percurso inteiro de uma maratona. Toda a maratona esse homem faz parte. E a gente vê, meus irmãos, que esse jovem, o momento inteirinho do filme, ele está alegre, feliz. Ele não está importando se ele é um deficiente físico. Ele não está se importando que não é ele que está pedalando aquela bicicleta. Ele está ali no meio da competição, ele está competindo e é isso que importa. E é isso que está trazendo felicidade para o coração desse jovem. E é por isso, meus irmãos, que felicidade não tem a ver com circunstâncias ou com momentos a qual estamos vivendo. Felicidade, meus irmãos, não tem a ver com circunstância. Não é quando nós vamos em uma festa que nós somos felizes. Não é quando nós estamos em meio de uma multidão que nós somos felizes. Não é a circunstância ou o momento que pode nos trazer felicidade. A gente olha para esses discípulos, meus irmãos, e vê que eles estavam sendo perseguidos. Jesus vai dizer ainda em Mateus capítulo 5 o seguinte: bem-aventurados são vocês quando vocês forem perseguidos, quando mentindo fizerem mal a vocês por minha causa. Jesus vai olhar, meus irmãos, para os discípulos e falar assim: vocês serão felizes, vocês serão bem-aventurados, quando um dia que eles começarem a perseguir vocês, e eles começarem a mentir a respeito de vocês, e começarem a castigar vocês por minha causa. Nesse dia, vocês vão ser felizes. E a gente olha para esse texto e fala assim: como que uma pessoa que vai ser perseguida pode ser feliz? Como que uma pessoa que vai ser perseguida e as pessoas ainda mentirem a respeito dela vai ser feliz? E a gente então vai para o texto de Atos, no capítulo 5. E a gente descobre, meus irmãos, que Pedro e João estavam perante o Sinédrio. Eles inventaram um tanto de mentira a respeito de Pedro e João, os apóstolos. E eles falaram o seguinte: vocês fizeram isso, isso, isso e isso, e vocês não deveriam de maneira nenhuma ter feito isso. Vou fazer o seguinte: eu não vou prender vocês dessa vez não, mas vocês vão ser castigados, vocês vão apanhar, vocês vão sofrer, e vocês sumam daqui, e nunca mais voltem a falar desse Jesus aqui dentro dessa cidade. Assim eles fizeram, apanharam, foram castigados, e quando eles saíram, o texto bíblico vai nos dizer que eles saíram felizes, e disseram um para o outro: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós somos dignos de sofrer pelo amor de Cristo. Com certeza, meus irmãos, eles se lembraram das palavras que Jesus tinha dito para eles, quando eles disseram que seriam perseguidos e maltratados, mas nesses dias eles seriam felizes. Meus irmãos, os tempos não são bons a qual nós estamos vivendo, as coisas não estão indo muito bem, e talvez, eu não quero desanimar os irmãos, talvez um dia possa que piore. Mas a gente precisa, meus irmãos, estar firmado em um Deus que pode nos sustentar em toda e qualquer circunstâncias. Nós não dependemos, meus irmãos, de circunstâncias para ser feliz. Que seja em um contexto de perseguição como esse povo da Bíblia estava, que seja em um contexto de pobreza como eles estavam, mas nós não dependemos de circunstâncias para a nossa felicidade. A gente precisa olhar para os textos bíblicos, meus irmãos, e se parear com ele a cada dia. Os apóstolos, meus irmãos, foram mortos, de mortes horríveis. Tirando João, que morreu de velhice, todos os apóstolos foram assassinados. Uns morreram crucificados de cabeça para baixo, cerrados ao meio, apedrejados, decapitados, de toda qualquer maneira de morte que vocês possam pensar, os apóstolos foram mortos, exceto João. E a gente não olha em nenhum momento eles reclamando da vida. A gente não olha, meus irmãos, em nenhum momento os textos bíblicos dizer que eles reclamaram ou desistiram do cristianismo. Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, vai nos dizer o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por dificuldade, sabendo que a prova da vossa fé opera a perseverança, e bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido àqueles que Ele ama. A gente descobre, meus irmãos, que eles precisavam ficar firmes, porque Jesus tinha uma promessa na vida deles. O apóstolo Paulo vai nos dizer, meus irmãos, que olha, o viver para mim é lucro, mas o morrer para mim por Cristo, isso sim que é felicidade. O morrer para Cristo, isso que é lucro.
Se eu estou vivendo ou se eu vou morrer pelo Evangelho de Cristo, isso não me importa. O importante é eu cumprir aquilo que Cristo pediu para que eu cumprisse. E um outro texto ainda, meus irmãos, de Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, vai dizer o seguinte: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que ele desviasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, agora de boa vontade eu me gloriarei, eu me alegrarei nas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias que eu passo por amor a Cristo, porque quando penso que estou fraco, então é que estou forte. Paulo tinha alegria em ser perseguido, em ser injuriado, em ser confrontado, em ser apedrejado, apanhado e preso. Paulo se alegrava nessas coisas. Então, meus irmãos, felicidade não tem a ver com o momento a qual estamos vivendo. Felicidade não tem a ver com circunstâncias. Não tem a ver com momentos. Felicidade tem a ver com outra coisa que eu vou explicar para vocês. Portanto, não se apeguem. Não se apeguem a momentos, porque momentos são passageiros. Momentos são passageiros. Algumas coisas, meus irmãos, podem te trazer felicidades instantâneas, porém passageiras. A verdadeira felicidade é outra fonte. Todos foram perseguidos e mortos. Todos os apóstolos. Mesmo assim, todos foram extremamente felizes. Então a gente começa, meus irmãos, a se perguntar: da onde então vem essa fonte de felicidade? Da onde que vem tamanha felicidade? Jesus ainda vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 11: bem-aventurados sois vós, ou seja, felizes sois vocês, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, ou seja, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Meus irmãos, felicidade então não tem a ver com circunstância. Jesus vai falar: um grande prêmio está preparado para vocês no céu. Se alegrem, exultem. Semana passada eu expliquei o que significava a palavra exultar. Exultar significa transbordar de alegria. Transbordem de alegria quando vocês forem perseguidos, porque um grande prêmio, um grande galardão está sendo preparado para vocês no céu. Aqueles discípulos então, meus irmãos, eles eram extremamente felizes. Mesmo vendendo as suas terras, mesmo sendo perseguidos, eles eram felizes. A gente então precisa entender, meus irmãos, aonde está a fonte de felicidade desse povo. E a terceira coisa que eu gostaria que vocês entendessem a respeito desse texto está no versículo 47. Nós somos felizes, meus irmãos, porque Cristo é o nosso Senhor. Nós somos felizes porque Cristo é o nosso Senhor. Esse é o motivo da nossa felicidade. Olha o que vai dizer aqui no versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Louvaram a Deus, eles caíram na graça do povo. Todos se alegraram. Aquilo era contagiante. Todos ficaram felizes naquele momento. A gente olha para esse texto então, meus irmãos, e a gente descobre que felicidade não tem a ver com ter, e sim com ser feliz. Felicidade, meus irmãos, não tem nada a ver com circunstâncias ou momento a qual vivemos. Felicidade tem a ver, meus irmãos, porque Cristo é o nosso Senhor, é por isso que nós somos felizes. Ah, meus irmãos, se não fosse o Senhor em nossas vidas, se não fosse a mão de Deus nos protegendo e nos livrando todos os dias, o que seria de nós? A Bíblia vai dizer no Salmo de número 33, versículo 2, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ah, meus irmãos, essa nação vai ser feliz o dia que o Senhor de fato for Deus dela. O dia que o Senhor de fato, meus irmãos, reinar aqui no Brasil. Sem dúvida nenhuma, essa nação estremecerá de felicidade. A gente precisa entender, meus irmãos, que felicidade de fato é seguir a Cristo.
Felicidade de fato, então, meus irmãos, está exatamente em ter a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Isso é um exemplo de felicidade. Os apóstolos, então, meus irmãos, estavam sendo perseguidos, os apóstolos, então, estavam sendo injuriados, eles estavam mentindo a respeito dos apóstolos, mas mesmo assim eles exaltavam, eles explodiam de felicidade. Meus irmãos, a gente precisa entender que na procura da felicidade nossa termina no dia que a gente encontra Cristo. Ele é, meus irmãos, a nossa verdadeira felicidade. Ele é, meus irmãos, a nossa verdadeira fonte de alegria. É por isso que nós devemos exultar, nos alegrar com a presença de Cristo. Ele de fato é a nossa fonte de alegria. A gente olha, meus irmãos, para o texto de Lucas no capítulo 10, e o texto vai nos dizer assim que Jesus mandou os discípulos, de 2 em 2, para evangelizarem determinados arraiais. E Jesus olha para aquele povo e fala assim: Senhor, atenção, entre nas casas, preguem a palavra do Senhor. Se a palavra for aceita, entre naquela casa e ele fique. Mas se eles não quiserem, bata a poeira do seu corpo e continua a sua caminhada. E ali eles ficaram, meus irmãos, por determinados dias. E quando eles retornaram, eles chegaram para Jesus e falaram assim: Mestre, louvado seja o nome do Senhor. No seu nome, muitas coisas, muitos sinais e maravilhas foram feitos. E até mesmo os demônios se submetem ao seu nome. Jesus olha para eles e fala assim: não se alegrem, porque Satanás se submete por causa do meu nome, mas se alegrem porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Não se alegrem pela circunstância ou pelos momentos, mas se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. Isso, meus irmãos, é o verdadeiro motivo de felicidade para as nossas vidas. Felicidade é isso. Felicidade, meus irmãos, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. E essa alegria, meus irmãos, que nós precisamos passar adiante. Nós precisamos dizer às pessoas que a verdadeira felicidade, meus irmãos, é Cristo. E que essa felicidade não é passageira, essa felicidade não é momentânea, essa felicidade ela veio, entrou no nosso coração e vai ficar para o resto das nossas vidas e para o resto da eternidade. Felicidade, meus irmãos, de fato, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Esses discípulos, meus irmãos, basearam toda a sua vida, toda a sua felicidade, todo o seu ser exatamente em seguir a Cristo. Porque eles sabiam que a verdadeira felicidade estava em servir a Cristo. Eles sabiam que a verdadeira felicidade estava em ser um servo do Deus Altíssimo. O que ia acontecer com eles, se eles iam morrer, se eles iam ser maltratados, eles não se importavam. Eles se importavam, meus irmãos, com a verdadeira felicidade que é Cristo. Há uma história que diz assim que um rei olhou para os seus súditos e falou o seguinte: olha, eu fiquei sabendo que próximo a uma cachoeira existe um homem, e esse homem vai até nessa cachoeira todos os dias. E todo dia à tarde, aquele homem senta ali naquela cachoeira, e eu fiquei sabendo que aquele homem é o homem mais feliz do mundo. Agora eu peço para vocês, meus súditos, que vocês saiam daqui do meu reino. Vá até essa cachoeira, encontre esse homem e peça a camisa dele para mim. Porque eu tenho certeza que no dia que eu vestir a camisa dele, eu vou ter a maior felicidade do mundo. Eu vou estar vestindo o que ele veste, portanto eu serei feliz como ele é feliz. E os discípulos então, meus irmãos, daquele rei saíram dali de dentro daquele reinado, dentro daquele castelo, e foram em direção àquela cachoeira, a qual o homem ia todo dia. E quando eles chegaram naquela cachoeira, meus irmãos, eles encontraram aquele homem orando. Eles oraram para aquele homem e viram que ele estava somente de bermuda. Eles olharam para aquele homem e disseram assim: olha, nós viemos ao mando do rei. E o rei pediu para que pegássemos a sua camisa e levássemos a ele, porque segundo ele, você é o homem mais feliz do mundo. Aquele homem então olhou para os súditos do rei e falou assim: olha, volte para trás e diga para o seu rei que o homem mais feliz do mundo não tem nenhuma camisa para vestir. Eu moro nessa cachoeira e eu não tenho nenhuma camisa para vestir. Os súditos então olharam para aquele homem e falaram assim: por que você então é tão feliz? Ele falou assim: eu sou feliz porque eu sirvo um Deus que me traz felicidade. Meus irmãos, felicidade não é ter
é ser. Felicidade não é o momento. Felicidade, de fato, é servir a Cristo, um Deus que nos protege e nos protege em detalhes. Se coloque de pé onde você está.